Tá, vamos começar agora a palestra Educação 4.0, BNCC e o futuro do ensino pós-pandemia, com Rafael Mascarenhas. O Rafael é cofundador da Brino, a startup de robótica educacional. O Vitor Pacheco, que tem 3 medalhas das Olimpíadas Brasileiras de Robótica, e é licenciando em computação na UNB e CEO da Brino. E o Rafael Paiva, que eu quase chamei de Rafael Brino. Ele é CTO da Ideia Space e faz engenharia aeroespacial na UNB e atualmente trabalha na Agência Espacial Brasileira. Bom, vamos lá, galera. Queria desejar uma boa tarde a todo mundo que está aqui conosco, agradecer a presença de todos que decidiram vir aqui nos assistir, conhecer um pouquinho do nosso trabalho e o que a gente tem para propor nesse universo tão conturbado e tão cheio de inovação que a gente pode viver no universo da educação. Meu nome é Rafael Mascarenhas, sou um dos cofundadores do Brino. Queria convidar aqui para falar um pouquinho na mesa o Rafael Paiva, que está conosco, e o Vitor, deixar eles se apresentarem. E aí, dali, a gente trouxe uma apresentaçãozinha para, pelo menos, contextualizar o assunto antes da gente partir para o debate. Tudo bem? Então, vou passar a palavra aqui para o Rafael, deixar ele explicar um pouquinho o trabalho dele e, dali, a gente seguir. Beleza, pessoal? Boa tarde a todo mundo, né? Eu não sou o Rafael Paiva, atualmente eu trabalho de tecnologia dentro do Ideia Space. Nós somos uma startup de educação que a gente busca colocar o espaço dentro da sala de aula. Então, nós deixamos o aluno como protagonista de uma missão espacial, em que eles constroem a missão do zero e a gente dá todo o auxílio para eles e todo o ensinamento de como eles fazerem uma análise, solução de problemas, como eles fazerem um problema real virar uma solução a partir de uma tecnologia espacial. Então, o nosso foco é transformar essas mentes e mostrar que o espaço, na verdade, ele não é tão inatingível como eles pensam. E a gente quer mostrar que eles podem fazer aquilo que eles sonham, aquilo que eles desejam e que eles podem se tornar capazes de tudo isso. Então, é baseado nisso que esse convite, inclusive, aconteceu. Essa parceria da Brino e do Ideia Space tem muito o que render, é uma parceria muito inovadora. E é isso, espero que vocês gostem, espero que dê tudo certo e é isso. Opa, pessoal, muito prazer. Meu nome é Vitor Pacheco, eu sou um dos fundadores do Brino. Mas falando um pouquinho mais de mim, na verdade, a gente começou a jornada de tentar mudar um pouco a educação, de trabalhar com robótica de formas diferentes, formas mais acessíveis, já faz uns 7, 8 anos, né, desde o nosso ensino médio, que a gente está dando monitorias, dando aulas em outros colégios, sempre tentando mudar um pouco essa maneira. Eu estou terminando o curso de computação e licenciatura lá na Universidade de Brasília. Sou muito grato por isso também, umas perspectivas muito boas que vem da minha vida. Também vem por conta dessa graduação, que está no TCC finalmente, e espero conseguir acrescentar um pouco nesse debate que nós vamos trazer aqui hoje sobre a Base Nacional Comum Curricular, sobre o ensino 4.0, comentar um pouco, né, sobre o ensino 5.0 também e sobre o panorama geral da pandemia e como ela afeta um pouco mais a educação do nosso país tão querido. Perfeito. Então, para a gente dar início a esse debate, o ideal seria contextualizar um pouco esses tópicos que a gente trouxe para cá. Então, Educação 4.0, o que é isso? O que é essa tal de BNCC que a gente está falando aqui? E eu acredito que, de pandemia, todos aqui vivenciaram bastante na pele como isso impactou o ensino. Então, a gente quer falar um pouco de futuro, do que a gente pode trabalhar com tudo isso que a gente vivenciou. Então, começar a nossa apresentação de slides falando um pouquinho do projeto que nós vivenciamos, de tudo que a gente já trabalhou nesse sentido. A nossa área ela é voltada para a robótica educacional e a gente começou criando a linguagem de programação em português para facilitar esse primeiro acesso à programação. Dali, a gente trabalhou com diferentes escolas, projetos voluntários, empresas e levamos essa educação de robótica em diferentes contextos. Então, se o Vitor puxar aqui o slide, a gente pode ver um pouquinho, né, de algumas das instituições que a gente teve a oportunidade de trabalhar. Deixar o Vitor comentar um pouquinho disso. Pois bem, vocês conseguem ver aqui que tem nomes de vários colégios, então fica muito fácil imaginar porque que uma startup voltada para a educação, mais especificamente robótica educacional, atua dentro de um colégio, mas também tem outros nomes que talvez gerem um pouco mais de dúvida, né? Então, um deles, por exemplo, pode ser a Límpidos, que nós também não atuamos apenas no ramo educacional, nessa educação direta, quando nós estamos falando diretamente de uma escola. A educação é contínua e está presente em toda a nossa vida. Então, nós tentamos levar a educação não apenas para um ambiente mais formal, como uma instituição de ensino, uma faculdade, uma universidade, mas também para dentro dos ambientes de trabalho, onde você tem que ter uma capacitação continuada, não necessariamente para a pessoa chegar e conseguir montar um robô, mas seja uma comunicação, seja aprender a usar melhor a tecnologia, usar esses recursos digitais
que nós temos no século XXI. E quando a gente está falando de educação, nós não estamos falando apenas de alcançar o objetivo de uma empresa ou uma escola. Nós também temos aqui 2 projetos voluntários dos quais nós nos orgulhamos muito, que são o Coletivo da Cidade e o Lab Hacker do Bem, no Varjão e na Cidade Estrutural. E lá nós conseguimos atuar também com professores voluntários, inclusive se depois alguém quiser virar um professor voluntário, é só comentar, nós damos a capacitação para o professor, e eles atuam dentro desses projetos, tentando levar uma nova perspectiva da robótica, do ensino, para dentro dessas comunidades que às vezes são mais periféricas, ficam um pouco mais distantes dessa tecnologia dita como de ponta. Então mostrar, mesmo que às vezes a pessoa não queira ser um programador, mesmo que às vezes ela conheça e saiba do que ela está falando, está tudo bem, você não precisa ser um programador, mas é interessante você conhecer e estar de mente aberta para isso. Outros trabalhos que a gente pôde desenvolver foram justamente o Caminhão da Tecnologia, ele está inclusive estacionado para lá, é um projeto que leva, né, dentro desse caminhão, kits de robótica, impressora 3D e tenta levar essa capacitação para diferentes regiões administrativas daqui do DF. Então, o Sol Nascente, a Cidade Estrutural, Sobradinho, o Riacho Fundo, são algumas das regiões administrativas que ele já passou e que vai levando essas oficinas para os estudantes de escola pública de forma gratuita. Foi ao longo desses anos, construindo essas metodologias, que a gente decidiu sentar aqui para conversar um pouquinho sobre todo esse universo educacional que a gente está vivendo agora e que tem tantas nuances, tanto potencial para crescer, mas ao mesmo tempo tantos desafios. Então, a gente pediu aqui para o Rafa passar, poder contribuir com a visão dele em relação a isso. O Rafa tem um trabalho muito legal com relação ao desenvolvimento de produtos voltados para a área pedagógica, e eu acho que ao longo do debate a gente vai poder contribuir bastante com relação a essa questão. Para quem não conhece o Caminhão da Tecnologia, inclusive deixar esse convite aberto aqui para vocês, ele vai estar parado aqui em cima no decorrer do dia, então se quiserem depois passar, conhecer um pouco mais sobre impressão 3D, corte a laser, fabricação digital, programação, Arduino, eles vão estar abertos lá para vocês. É um projeto muito bonito, ele vai atender 6.000 alunos, já está com 4.000 inscritos, então realmente vale muito a pena conhecer. E fugindo mais uma vez daquela área da educação formal que eu estava comentando, falando um pouco mais sobre corporações, nós também tivemos uma grande experiência na Engie Brasil, a maior fornecedora de energia elétrica privada do nosso país, que também tem operações no Canadá e alguns outros países também. E foi muito interessante porque nós conseguimos ver com novas perspectivas. Então, foi uma capacitação não sobre a tecnologia com fim nela mesma. Foi uma tecnologia para alcançar as demais áreas, independente se é um colaborador que vai subir numa turbina eólica ou, às vezes, se é um colaborador que está lá para ser um atendente, para atender um telemarketing, para dar uma nova perspectiva para dentro do espaço de trabalho deles. Bom, gente, vamos falar um pouquinho, então, de Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? Queria ter uma noção um pouquinho da plateia. Quem aqui trabalha com educação? Você pode, por favor, levantar a mão para a gente ter uma noção qual que é o nível aqui. Quem aqui sabe o que é a Base Nacional Comum Curricular, ou pelo menos já ouviu falar da BNCC? Esse é um documento que justamente vai reger a educação básica do nosso país. Então, ele é um documento que fala de ensino infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, e que traz, foi a construção, né, de um histórico de diferentes legislações para tentar montar ali o conhecimento mínimo que a nossa educação básica tem que fornecer. Então, desde ali da Constituição de 88, já existia no artigo 210 a previsão, né, de que existiriam ali os conteúdos mínimos que qualquer cidadão deveria estudar dentro da educação básica. E ao longo de vários anos, a gente teve uma série de leis que foram implementadas. Eu tenho aqui uma colinha para não me perder. Em 96, a gente teve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 2014, a gente teve o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, até chegar aqui em 2016 e 2018 para o que é chamada Base Nacional Comum Curricular. Então, esse é um documento que tenta falar quais são as habilidades que todo educando, né, todo aluno vai ter que estudar para poder completar aí a sua educação básica. Então, um documento importantíssimo para qualquer escola. O que é interessante conhecer da educação, e aí depois eu vou deixar o Vitor falar um pouquinho mais, deixar o Rafa contribuir com relação à BNCC. O que é interessante pensar disso tudo? Que ele aconteceu, a base ela foi aprovada em 2018 com o novo ensino médio, com diferentes diretrizes que as escolas deveriam se adaptar e se implantar. E aí o prazo para a implantação desse processo caiu justamente com os anos finais de implantação nesse contexto que a gente está vivendo agora de pandemia. Então, não só as escolas precisavam pensar nessa base, como a gente também teria agora todo esse contexto de ensino remoto para trabalhar em cima disso. Alguns dos tópicos que eu quero trabalhar aqui com vocês.
E agora, falando um pouco mais sobre como é que esse documento chega no final bem aqui para a gente, nós temos pontos positivos e pontos negativos. Então, obviamente, quando você está falando de uma política pública, você nunca vai conseguir agradar gregos e troianos, né? Imagino que o pessoal da educação já saiba muito bem disso. Então, dentro da Lei Geral de Diretrizes e Bases, nós já tínhamos previsto que ia ser criada uma base nacional comum curricular para justamente tentar equiparar um pouco mais a educação. Então, querendo ou não, nós temos que aceitar que hoje no nosso país nós temos um território enorme e que é basicamente impossível você querer que uma pessoa da ponta norte e da ponta sul tenham exatamente a mesma mentalidade, a mesma cabeça e, consequentemente, tenham as mesmas experiências de vida e os mesmos conteúdos. Então, é fundamental nós lembrarmos que é uma política pública, está no âmbito nacional, mas é óbvio que ela também deixa várias aberturas para você conseguir focar naquilo que às vezes é mais importante. Então, ela é meio engessada, porém, assim como o nosso grande patrono da educação, Paulo Freire, comenta, é muito importante você sempre lembrar da peculiaridade que cada lugar traz. Então, ele faz várias experiências, ele traz até sua própria perspectiva dentro do MEC e também é capaz de falar, cara, às vezes você tem um MEC que tenta trazer uma política pública para o país inteiro, não é a melhor perspectiva que nós temos. E é exatamente aqui que nós vamos entrar hoje. Então, como às vezes de poder também trazer pequenas alterações dentro da BNCC para tentar aplicar ela melhor de maneira regional, dar mais liberdade também para o educador e também mostrar os pontos bons dela. Então, para quem não sabe, a Base Nacional Comum Curricular, uma das maiores diferenças que ela traz, já visando o ensino 4.0, é justamente que ela quebra com a ideia de você ter disciplinas isoladas. Então, assim como na natureza, ela tenta apresentar sempre as áreas do conhecimento que você tem. Você não vai virar e agora querer ter uma aula de matemática. Você vai ver estudar a física do lançamento oblíquo, com um período da matemática, onde você tem uma função do segundo grau, em história, quando você tem uma catapulta, na geologia, sobre de onde você vai realizar o arremesso. Então, você começa a entrosar muito mais aprendizado e trazer muito mais aprendizado significativo no final do dia para o seu aluno. E o grande desafio da própria BNCC, das escolas e de tudo mais, é justamente como que você integra não só os alunos que são longe um do outro, tipo, como você faz o norte e o sul do país estudarem a mesma coisa, mas como você faz dentro de uma mesma sala de aula, aquele aluno que ele é mais focado nas ciências humanas, aquele aluno que ele tem mais paixão pelas ciências exatas, aquele que tem mais facilidade com física, às vezes com biologia, às vezes com matéria mais específica, como que você faz que todos esses passam por uma experiência que vão profissionalizar eles, que vão tornar eles capazes de entrar numa universidade, de entrar no mercado de trabalho, como que você faz com que todos tenham a mesma experiência positiva dentro da escola. Então, o grande desafio da BNCC também é dentro da sala de aula, de fazer essa transformação. E é um desafio nosso também, inclusive, de agregar todos esses alunos. Eu acho que aqui, só de Base Nacional Comum Curricular, a gente pode fazer uma palestra inteira. Porque essa é uma política pública nova, que está chegando com essa força de lei, ou seja, com um aspecto geral que todas as escolas vão ter que se implantar, mas que ela traz também em si uma série de falhas e de problemáticas que todo educador tem que ter em mente. Então, quando a gente estava organizando a palestra, eu cheguei a comentar com alguns amigos que falar de educação é muito difícil, porque a gente vive num país muito grande, a gente tem muitos contextos diferentes, e independente da informação que a gente for trazer para cá, a gente vai estar fazendo um recorte que pode ou não ser aplicável para o contexto que a gente está aqui dentro. E a base, ela vive uma dor muito relativa a isso. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, existe todo o dever de casa que o Brasil como um todo deixou de fazer. Então, a gente tem contextos educacionais muito diferentes. Locais que não têm acesso à internet, locais que não têm acesso a computador, locais que vivem cheque a cheque para só conseguir custear os materiais de papelaria, os livros que eles vão levar ali dentro. Então, é muito difícil você pensar em uma diretriz nacional que consiga colocar em pé de igualdade todas as desigualdades que a gente vê na educação. E é aqui que a Base Nacional Comum Curricular começa a trazer alguns problemas. Porque o que ela faz? O que a BNCC traz? Ela traz todas essas áreas do conhecimento, tudo que deve ser estudado em habilidades, de um aspecto muito abrangente, muito generalista, para tentar quebrar algumas burocracias e as dificuldades que as escolas têm. Mas isso tem um lado B na história. Então, quando você não estipula de forma muito específica como você quer que esse conteúdo seja trabalhado, você abre espaço para a precarização do ensino, que é algo que tem sido muito discutido dentro do novo ensino médio e dessa nova BNCC que a gente vive. Porque o que nós temos no documento é a obrigatoriedade de trabalhar português, matemática e inglês.
todas as outras disciplinas vão ser trabalhadas dentro da escola, mas de acordo com as diretrizes e entendimentos que a própria escola faz, do juízo que ela faz de como essas disciplinas podem ser distribuídas. Então, pensando aqui que nós temos educadores engajados, diretores que estão procurando justamente, né, acertar nesse balanceamento entre o que vai ser física, biologia, educação física e trazer uma formação completa, personalizada para o estudante, a gente também abre margem para uma escola negligenciar e esconder várias disciplinas que podem ser tidas como menos importantes. Então a gente vê a Base Nacional Comum Curricular com olhos de preocupação também. E aí a necessidade dessa palestra é justamente tentar mostrar alternativas para que a gente possa construir esse ensino que pode ser tão mágico. Quem está aqui na Campus Party já ouviu muito sobre inovação, sobre propostas diferentes que a gente pode levar a nossa educação brasileira. Como que a gente pode personalizar a educação para o aluno? Fazer não só uma educação de autonomia, ou seja, que o aluno escolhe o que ele vai aprender e que ele é o protagonista da sua aprendizagem, mas também, como José Pacheco diz, uma educação comunitária, que ele aprende com as pessoas da vizinhança dele, que, como ele gosta de citar, né, algumas regiões, algumas comunidades indígenas e até mesmo uma cultura que a gente trouxe, que a gente tem aqui no Brasil, de outros povos e de outros países, de que uma comunidade inteira se mobiliza para ensinar e para educar um único aluno. Então a gente tem agora nas nossas mãos uma possibilidade de trabalhar essa educação comunitária, de trazer a tecnologia para a sala de aula e para mudar esse paradigma do que era a nossa educação. Não tem muito tempo que eu saí da escola e que a gente via a aula no quadro, ia para o livro para fazer o exercício, dali a gente fazia uma prova. Então a base, ela tenta tangenciar tudo isso. E aqui a gente tem uma chance de ou fazer muito certo e de fato mudar a educação, ou fazer muito errado e cair nesse mundo de esvaziamento da nossa educação básica. Só um detalhe, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas na Base Nacional Comum Curricular, ela está sofrendo uma série de mudanças ainda, então temos perspectivas de melhora. Então, eu não sei se vocês acompanharam, mas umas 2, 3 semanas atrás, foi adicionada a competência de computação na Base Nacional Comum Curricular, então vai ser sim obrigatório. Mas, por outro lado, enquanto nós temos mais adicionamentos de matérias, principalmente de exatas, de ciência da natureza, nós temos algumas matérias que estão ficando um pouco para trás. Então, só por curiosidade, alguém aqui já chegou a olhar um livro de sociologia e filosofia de um aluno do ensino médio, hoje, de acordo com a Base Nacional Curricular? O material de 1 ano que o menino estuda é um livro dessa finura, quase que uma revista. Então, temos pontos que estamos, sim, avançando, mas é claro que é muito difícil, tem muito espaço ainda para conversa, e também é nosso papel como cidadão trazer aqui a nossa perspectiva sobre o que nós queremos adicionar, sobre o que nós queremos, às vezes, remover, e como nós podemos criar um aprendizado mais completo para os nossos alunos, que vão ser o nosso futuro. Fantástico. Então a gente trouxe aqui alguns dos paradigmas já bastante desafiadores que nós temos da base, com uma relação, né, aí com todo o pensamento de Paulo Freire. E agora a gente se pergunta, onde que entra nessa história a pandemia e principalmente a educação 4.0? E aí eu queria de novo contextualizar. Em função da pandemia, de todas as dificuldades que nós tivemos com o ensino e com o processo educacional, muitos dos parâmetros e os prazos que a gente tinha na base, eles foram adiados. Então as escolas, elas estão implementando tudo isso que eu estou falando aqui agora. Tudo isso que eu estou trazendo é o que está acontecendo no dia a dia escolar das diferentes instituições que nós temos. Aqui no DF, no setor público, por exemplo, a gente tem um novo ensino médio sendo implementado em algumas escolas modelos que já rodaram no ano passado, e aí esse processo está em trabalho de expansão. Então, para todos os educadores que pensam e que querem entender um pouquinho melhor como que a gente pode se situar, é legal fazer esse contexto de que a gente está acontecendo agora. É agora que a gente pode promover essa mudança. E a Educação 4.0 é um contexto, né, que tenta trazer alguns vieses, alguma sistematização de como que a gente pode fazer essa tal educação diferente. Como que a gente foge desse aula quadro, da quadro para o exercício, do exercício para a prova, da prova para o boletim.
E aí ela fala justamente de você traçar alternativas e aproveitar das tecnologias que você tem no dia a dia para promover conceitos que a gente já tem na educação há muito tempo. Do aluno ser o protagonista do seu saber, da gente estimular o pensamento crítico, dele conseguir relacionar as matérias de forma interdisciplinar, de que ele conseguir se encontrar dentro do que é chamado projeto de vida da BNCC, né? Dele saber, cara, esse aqui é meu propósito, eu gosto de mexer com isso aqui e eu quero me aprofundar nesse conteúdo. E ele ter espaço para fazer tudo isso. Então aqui a gente botou alguns dos pilares nesse sentido. Ela fala de modelo sistêmico, na questão de como que você pode mudar a dinâmica de aula-quadro. Ela fala de mudanças do senso comum, como mudança de paradigma do conhecimento, ou seja, da gente conseguir trazer um conhecimento científico para dentro de sala de aula, fazer dos nossos alunos pequenos cientistas. A gente tem engenharia e gestão do conhecimento justamente como propostas da tecnologia para facilitar as dinâmicas que nós temos educacionalmente. Então, olha, eu sou um professor, eu tenho aqui 40 alunos, todos eles vão ser protagonistas do seu saber. Como que eu coordeno uma turma dessa? E a gente tenta trazer a tecnologia como uma ferramenta para te ajudar nessa gestão como um todo. E aí a cybercultura entra justamente para a gente não dissociar o aluno do universo que a gente está vivendo. Então, com tantas tecnologias digitais, é normal a gente pensar que o estudante ele já está alfabetizado digitalmente. Mas a gente gosta muito de falar aqui que normalmente nós somos consumidores de tecnologia e não produtores de tecnologia. Então a gente tenta trazer a cybercultura como um espaço educacional em que o aluno pode criar soluções e não só ficar à mercê aí de grandes corporações e organizações que produzem essas soluções para a sociedade como um todo. E isso é um ponto muito interessante de falar, principalmente quando nós estamos falando aqui do Distrito Federal, porque, querendo ou não, por estar no centro do país, estar muitas vezes à frente dessas políticas públicas, nós temos um local muito privilegiado de protagonismo de como é que isso vai ser expandido no país. Então, quando eu falo, por exemplo, a computação foi adicionada à BNCC, isso não vai ser uma coisa que às vezes a gente vai sentir o reflexo esse ano ou ano que vem. Vai ser uma coisa que ainda vai demorar vários anos para a gente começar a sentir. E isso é um grande perigo que nós temos na educação. O resultado do que a gente está plantando hoje, da semente que está aqui no chão hoje, não vai ser algo que vai ser colhido amanhã, não vai ser algo que vai ser colhido daqui a 2 anos. Vai demorar muito mais. E aí, vai ser tarde demais, às vezes, para fazer essa volta das políticas públicas. Mas, querendo ou não, nós temos muita coisa em teste aqui. Seja a base nacional curricular, o currículo em movimento, os itinerários formativos, o próprio projeto de vida que hoje nós estamos trazendo para os nossos alunos, especificamente do Distrito Federal. Então, mesmo que às vezes a gente possa olhar e dizer, é um pouco preocupante você ter um livro dessa finura para matérias que às vezes são tão interessantes, nós também temos vários e vários braços se estendendo que às vezes são muito interessantes quando a gente está falando do ramo das políticas públicas, mas querendo ou não, quando você está falando da cadeia que você tem no sistema, vai cair onde? Em cima do professor, em cima do diretor que está lá na ponta, muitas vezes já esgotado. Então nós sempre temos que olhar isso com muito cuidado sobre como nós vamos apresentar esse problema dentro da escola, dentro do ambiente educacional. Essa importância de se trabalhar com tecnologia na educação, porque, pegando exemplos até de fora, por exemplo, Coreia do Sul, Luxemburgo, alguns países aqui da América do Sul, como Chile, como Argentina, como que a gente pode utilizar essa tecnologia para angariar esses alunos e fazer eles serem protagonistas? Então, tecnologia é um termo que a gente fala assim, direto, mas a gente não para pensar o quão amplo ele pode ser. Então, por exemplo, tecnologia pode ser desde você construir um robozinho, construir algum sistema eletrônico, até você explorar o espaço, até você explorar coisas que são além do imaginário que a gente pensa. Então, uma das coisas que acho que abrindo a ideia Space, todos nós a gente defende é como a gente pode usar a tecnologia para angariar esses alunos e fazer eles serem os protagonistas. Então, usar a tecnologia nesse sentido não é só deixar eles como gerentes de um projeto, ou deixar eles programando ou fazendo alguma coisa na eletrônica, mas é fazer eles pensarem como eles podem utilizar esse sistema. Então, como você trabalha, por exemplo, filosofia, sociologia, são matérias que parecem muito distantes de física, de matemática, mas se você coloca esse aluno para pensar como que eu construo, por exemplo, um robô, como que eu uso um drone para analisar uma situação socioeconômica de um local, como que eu posso usar a tecnologia de satélite, por exemplo, para observar diferenças socioeconômicas numa região, como eu posso observar todos esses parâmetros sociais e filosóficos através da tecnologia. Então, a BNCC dá essa margem para a gente, ela quer dar essa margem, mas a gente também precisa de iniciativas que pegam essa BNCC, pegam toda essa filosofia, essa ideia e ponham na prática. Então, por isso que é importante toda essa discussão e todo esse desenvolvimento.
E uma coisa muito interessante quando você fala sobre tecnologia é que ela tem um resultado muito e muito amplo. Então, quando a gente fala de tecnologia, vem principalmente à mente um mega computador, uma coisa muito de tecnologia de ponta, como a gente fala. Mas não, tecnologia é justamente técnica e conhecimento. Então, você conhecer alguma técnica. E nada mais é do que uma ferramenta. Então, para o homem das cavernas, fazer uma fogueira já foi uma tecnologia inovadora. Então, para a gente sempre estar vendo novas e novas tecnologias. E nós não precisamos falar, para ter tecnologia em sala de aula, você tem que ter um computador, você tem que ter uma webcam, você tem que usar uma nova ferramenta desenvolvida por uma universidade estrangeira. Às vezes, você trazer o próprio movimento maker, trazer um objeto nacional, você já traz uma nova tecnologia que era nova para aquele aluno e está trazendo um grande diferencial para chamar a atenção para a sua aula, para tentar lembrar ele e trazer mais aprendizado significativo. Eu lembrei de uma coisa que eu até falando com o Rafael aqui mais cedo, antes da gente começar, que a gente estava falando assim com ele, cara, você já parou para pensar, tipo, como que uma pessoa que gosta muito de artes pode se relacionar com o espaço, por exemplo? Tipo, como que um satélite está relacionado com artes? Como que isso pode acontecer? Ela teve uma empresa japonesa que ela construiu um satélite, que o foco do satélite era 100% artístico. Qual era a ideia? Você contrata essa empresa durante um show ou algum evento importante, essa empresa faz o lançamento a partir do satélite deles, de um material que reentra na atmosfera, e esse material, para quando a gente vê aqui de baixo, parece uma chuva de meteoros. Então, parece que tem uma chuva de estrelas cadentes acontecendo por conta dessa tecnologia. Então, assim, é um fim totalmente artístico, que usou de uma tecnologia que a gente acha que é de engenharia, de física, de matemática, sendo que teve um fim completamente artístico. Então, isso que é o bacana da tecnologia. Queria aproveitar esse momento que a gente está traçando, trouxe um problema, está mostrando a Educação 4.0 como uma possível solução ou como uma visão que a gente pode ter para o universo educacional e botar os pés no chão. Porque quando a gente sobe aqui no palco, está num ambiente como a Campus Party, que fala muito de inovação, a gente consegue colocar esses tópicozinhos e falar como se tudo corresse muito maravilhosamente bem, mas na prática, tudo isso é construído parte a parte. Então eu gostaria depois, pedir experiências, estudos de caso, narrativas que já foram usadas em sala de aula e que conseguem mostrar como que a gente pode usar essa tecnologia, essa aprendizagem prática para fazer acontecer. Vou falar um pouquinho aqui de como que a Educação 4.0 pontua, como que ela trabalha todos esses tópicos que eu estou trazendo aqui. Então, legal, eu quero que o meu aluno seja protagonista do processo dele, eu quero que ele promova essa educação comunitária, em que ele aprende com a vizinhança dele e ele promove ações de ajuda, de auxílio, de colaboração, dentro do coletivo, fora da escola. Mas como que eu faço isso? Da onde que eu tiro esses recursos, essa energia para fazer isso acontecer? E alguns dos pontos que a Educação 4.0 lista são justamente essas questões. Então, tem pontos que fogem do universo pedagógico. Ele fala, por exemplo, da escola incorporar tecnologia para melhorar a sua gestão. Então, uma escola bem gerenciada, bem administrada, que tem um bom controle dos seus recursos, consegue promover ações de inovação, consegue promover diferentes perspectivas para o contexto educacional. E a Educação 4.0 coloca isso como um pilar. Você precisa melhorar e desenvolver uma boa gestão administrativa do seu instituto. Caso contrário, nada vai funcionar. Outras coisas que eles trazem, os novos métodos de aprendizagem. E é aqui que eu queria que eles contribuíssem um pouquinho para mim. Então, metodologias ativas, novas propostas de ensino, o tão falado STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, um anagrama, que você pode utilizar para construir projetos interdisciplinares. Esses novos métodos, eles precisam chegar, porque não adianta nada eu pegar e botar um Chromebook, um tablet na mão de cada menino e eu continuar no processo. Estou aqui no quadro, levo eles para o exercício do Chromebook, eles vão para a prova no Chromebook e aí eu mando o boletim para eles por e-mail. A gente não está mudando paradigmas nesse sentido. Seguindo um pouquinho dos tópicos que eles trazem, modernizar os modelos de avaliação. Isso é muito importante. Não adianta nada eu trazer uma proposta disruptiva de educação, uma aprendizagem muito diferente, se lá na frente a forma como eu avalio o aluno precisa e preconiza toda essa ideia de você colocar aqui a quadro, o exercício, a massificação do ensino e ele precisar, entre aspas, decorar esse conteúdo. Então a gente precisa pensar em formas de avaliação que consigam levar isso em consideração. E existem alguns estudos muito legais sobre isso. Em Cambridge, em Harvard, eles têm propostas de conhecimento muito interessantes. Às vezes são coisas muito simples. 3 colunas num papel falando o que eu sei agora, antes da aula começar, o que eu acho que eu vou aprender
e ao final da aula o que eu aprendi. E o aluno ali escreve um pouquinho, o professor consegue avaliar o que ele entendeu de fato, o que ele absorveu daquele conteúdo, e a partir dali continuar esse conhecimento. Tem vários modelos que estão sendo estudados e que são importantíssimos quando a gente fala de educação. Por último, justamente o que eu falei da educação comunitária. Então não adianta nada a escola ser o grande agente educador se a comunidade em volta dela também não assumiu essa proposta cidadã de educar a comunidade. Então os pais têm que estar próximos da escola, às vezes não só os pais, mas as instituições daquela região precisam entender que a educação é um processo coletivo de interação e só assim a gente vai conseguir trabalhar alguns pontos. Antes de eu passar a palavra, queria puxar, né, esses projetos que a gente tem aqui para falar de métodos de ensino. Então eu coloquei o ensino híbrido como uma ferramenta para ajudar essa questão que eu falei. Nossa, imagina que isso aqui é uma sala de aula e eu tenho 50, 40 alunos. Como que eu vou dar esse atendimento tão personalizado para o aluno? Uma proposta é o ensino híbrido. Você ter recursos que o aluno aprende sozinho, que ele pode pesquisar por conta própria na internet, e eu ali, como professor, sou um facilitador desse processo. A gente gosta de dizer que ele é um designer de experiências. Então ele vai pensar numa experiência de aprendizagem para aquele estudante e ele vai curar o conhecimento que ele vai aprender. Então, já aí tangenciando outro ponto, né? Fake news, conhecimento científico e pseudociência. O professor ele se coloca nesse papel. Ele ajuda o aluno a seguir um conhecimento que vai ser engrandecedor para ele e ele vai desenhar como que vai ser a experiência de aprendizado desse estudante. A partir dali, ele pode usar o fazer você mesmo, a cultura maker, a construção de projetos e esse anagrama que eu trouxe, o STEAM, para promover esse ambiente. E eu queria pedir de vocês, se vocês têm na cabeça assim, uma experiência de sala de aula, às vezes um projeto que vocês vislumbraram, para trazer essa metodologia para o campo mais prático, para esse pé no chão que eu falei no começo. Eu acho que tem uma frase muito forte que me marcou muito, eu não lembro exatamente o nome do autor, ele era um autor, acho que árabe, eu não vou lembrar exatamente, nem conseguiria pronunciar muito bem o nome. Mas o mais difícil não é você ter novas ideias, é você esquecer as ideias que você já tem. Então, pensa bem como é que é isso, muito forte. Não é o problema você ter novas ideias, é esquecer as ideias a quais você já está preso. Então, trazendo um exemplo, hoje a educação que nós temos é uma educação instrucional. Então é isso aqui. Nós estamos aqui na frente como detentores do conhecimento, temos vários e vários alunos sentados à sua frente e nós somos responsáveis por derramar o conteúdo em cima deles e depois nós vamos jogar o aluno para o lado, vamos para a próxima turma e vamos jogar. Tanto é que a palavra aluno é daquele que não tem brilho e o professor vai dar brilho para o aluno. Então, como é pesado a própria categorização que nós temos aqui hoje. Então, nós estamos falando de salas muito antigas, desde o período industrial. E agora nós estamos vendo, por exemplo, a grande mudança do metaverso. Algum de vocês já viu como é a maior parte das salas do metaverso? A sala de aula do metaverso? Onde o aluno chega com seu óculos chique, seu óculos caro, senta numa cadeira, numa sala de aula com uma espécie de computador à sua frente, e o professor que está à frente dele, exatamente nesse mesmo sistema que nós estamos. Então, nós só estamos transferindo todo esse universo que nós estamos vendo dentro da sala de aula para dentro de uma campus party para falar sobre como nós não gostamos desse universo e passando agora para o universo digital, o mesmo esquema. E o pior de tudo, às vezes, você vai olhar dentro do metaverso e você vai ver que além do aluno estar enfileirado, você ainda vai ter o professor como uma figura 50% maior do que o aluno. Justamente porque como se ele demandasse mais atenção do que os demais. Muito mais para quebrar o ambiente onde você vai ter a troca de experiências e abrir muito mais o espaço onde ele vai estar lá para sentar, para ouvir, fazer a sua lição de casa e seguir assim para o próximo dia. Do método que eu gosto muito, que batalha contra isso, é o PBL, que é o Problem Based Learning, né? Que ele é um método de análise e resolução de problemas, basicamente, em que o aluno, você dá um problema para ele, ou ele mesmo identifica um problema, ele vai pensar numa solução, pesquisar sobre como ele pode fazer aquela solução, analisar como ele vai realizar a solução, executar de fato e ver se foi resolvido o problema ou não. Então, esse passo a passo simples, você consegue introduzir todas essas disciplinas, todos esses conhecimentos dentro desse passo a passo e o aluno vai passando por todas as etapas de conhecimento. E aí uma experiência usando esse método foi quando a gente estava testando a metodologia do Ideia Space, a gente fez uma turma reduzida, tinha 5 alunos, e aí uma das alunas estava no ensino médio, ela queria fazer direito. E aí uma coisa que ela não via era como ela usava tecnologia espacial para resolver algum problema do direito. Então, assim, esse foi o maior tema dela no início da aula. E a gente sentou com ela e falou, vamos começar a pensar. Vamos pensar no problema clássico de direito. Aí a gente foi pensando junto
caiu no problema de divisão de terras, por exemplo, da parte de agricultura. Beleza, como a gente pode usar alguma tecnologia para resolver esse problema? Aí ela começou a pensar e falou, pô, e se eu visse uma foto e comparasse a foto, sei lá, 2010 com 2020 e visse a divisão de terra? Eu consigo ver se a pessoa invadiu meu terreno ou não a partir dessa comparação de fotos. E aí ela foi vislumbrando como ela pode agregar todos os conhecimentos de áreas que ela nem imaginava que existiam, que ela gostava, para resolver um problema de uma coisa que ela gostava muito. Então, a ideia do PBL é essa, a ideia é você trazer esses conhecimentos além do que a pessoa gosta, do que a pessoa tem facilidade, para resolver um problema que ela identificou. Então, eu acho isso muito bacana, eu acho que esse que é um caminho muito bom. A gente é apaixonado nessa ideia de trazer uma narrativa, trazer uma metodologia ativa e propor uma aprendizagem que o aluno vai construir alguma coisa ali dentro do processo. Quando a gente começou a trabalhar com educação, principalmente para o lado de robótica, a gente se propôs a trabalhar também com a capacitação de professores, ou seja, que a gente possa levar a parte da metodologia e das coisas que a gente aprendeu para os educadores fazer assim uma rede de multiplicação. E durante esse processo, que aconteceu durante a pandemia, inclusive, a gente se colocou no desafio de abrir para esses professores o tema que eles quisessem ensinar. Então, a gente usa robótica e a gente quer usar a robótica para ensinar qualquer coisa e relacionar esse conteúdo com tecnologia, com aprender na prática. Então, vocês, professores, qual que é a aula de vocês na semana que vem? E a gente teve professores que falaram, por exemplo, Caio, eu sou professor de geografia, eu tenho que trabalhar tempo e clima com eles. Como que eu posso usar robótica para trabalhar tempo e clima com eles? Inclusive, já vai puxar aí um gancho para o espaço. A gente pegou, sentou com eles e geralmente o nosso método é pesquisar uma metodologia ativa que faça sentido para a dinâmica que a gente quer, construir uma narrativa com o aluno para ajudar ele a emergir dentro desse conteúdo que a gente quer trabalhar, misturar essa metodologia ativa com algum tipo de tecnologia. Então, o projeto prático, ele geralmente está relacionado com uma plataforma, com um projeto de robótica, com alguma coisa que o aluno possa construir e ver funcionando ali. E é assim conseguir trabalhar as competências da BNCC em cima disso. Então, esse de tempo e clima, no caso, a gente pegou um sensor muito simples que mede a umidade relativa do ar e o tempo e montou toda uma narrativa com os alunos, que eles estavam na maior estação meteorológica do mundo, eu esqueci o nome dela agora, mas eles estavam lá dentro e eles eram cientistas responsáveis por prever algumas mudanças do clima. E aí eles iam construir esse projetinho que utilizava esse sensor, a gente ensinava a parte dos circuitos ali dentro, trabalhava outras competências, e não só construir o projeto, como eles iam fazendo pequenas medidas ao longo dos dias. Então, esse era um projeto que ia ficar ali na sala, e todos os dias eles iam anotar no quadro a temperatura e a umidade. E ao longo das semanas, eles iam conseguir perceber a diferença que a gente vive, né? Não só de tempo, de que existem dias mais quentes e mais frios, mas que a gente tem estações do ano e que essas estações do ano incidem exatamente em cima desses dados. Assim, a gente estava trabalhando a competência da BNCC, que era justamente a de você perceber as mudanças climáticas relacionadas às estações do tempo, e não só isso, conseguir diferenciar o que é tempo, ou seja, o que muda diariamente, pode mudar numa questão de horas, e o que é clima, o que é relativo àquela região e como ele trabalha. Agora vem uma questão muito importante dentro desse ponto, que é, legal, um projeto maravilhoso, o professor adora a dinâmica de aula, mas aí a gente cai de novo na questão da desigualdade. Qual que é o recorte educacional que eu estou fazendo? Qual que é a escola que tem condições de montar um projeto desse e tocar ao longo de várias semanas para conseguir estudar essa competência? E o que a gente tenta fazer aqui dentro é trazer diferentes propostas de democratização nesse sentido. Então, às vezes, a gente vai montar um projeto de robótica que vai ter um aplicativo que está conectado num projeto de automação ali com Arduino, e esse projeto de automação vai trabalhar 2, 3, 4 competências da BNCC. Ótimo, se a escola conseguir isso, maravilhoso. Mas existem também projetos que a gente pega alguns palitinhos de picolé, monta uma catapulta, bota o menino para brincar de jogar algumas coisas com a catapulta e relaciona esse conhecimento com, por exemplo, uma função de segundo grau, uma parábola, uma fórmula de Bhaskara, aquela tão famosa que as pessoas perguntam o que eu vou fazer com a fórmula de Bhaskara na minha vida adulta, e a gente tenta mostrar para eles que essa catapulta, ela trabalha de forma modular essa parábola que a gente vê na fórmula de Bhaskara. E aí a gente relaciona a catapulta com a Idade Média, monta uma história que eles estão ali, são grandes cavaleiros, eles têm que proteger um castelo, começa a dar o contexto
em que esse tipo de material foi trabalhado. Então aqui a gente queria trazer alguns exemplos práticos que a gente pode trabalhar e que sempre tem mais a ser contribuído. A gente sempre tem que pensar nesse recorte educacional que a gente está fazendo e de como que a gente pode levar esse conhecimento para o aluno de acordo com o que ele gosta. Não adianta nada eu fazer uma proposta dessa, falar, cara, que ideia genial, e aí eu chegar lá e nenhum dos alunos tiver gosto para trabalhar isso. Então é um trabalho muito de interação frente a frente e de personalização. E é aí que entra o educador, o designer de experiências de aprendizagem. Eu acho que esse exemplo é muito interessante, porque aqui a gente consegue fazer um panorama entre a educação tradicional, educação 4.0 e agora a educação que nós estamos almejando, a educação 5.0. Então, para dar um exemplo, né, mais simples, a educação tradicional seria eu basicamente virar para o aluno e dizer: hoje você vai estudar sobre lançamento oblíquo, você vai estudar sobre parábolas em matemática ou em física. Quando a gente está falando já do ensino 4.0, já começa métodos de aprendizagem ativas, onde você coloca o aluno como protagonista. Você vai colocar ele, às vezes, para fazer um trabalho em grupo, às vezes para estudar alguma outra matéria de história, de geografia, chegar sobre como é o período feudal, para daí você começar a construir uma narrativa de aula muito mais significativa para o aluno. E quando nós já estamos almejando o ensino 5.0, seria você ver isso não apenas num quesito onde você se acha isso interessante. Seria como é que isso afeta você como ser humano, como é que isso afeta você como cidadão, como um ser político. Então, trazendo um exemplo, seria, por exemplo, você está estudando agora sobre energias renováveis. Você não está estudando apenas energias renováveis, você está estudando como é que isso te afeta, como é que isso afeta a sua sociedade, quais são as alternativas que você tem e quais são as políticas públicas que você tem acesso e como você pode alterar elas para se encaixar melhor dentro da sua comunidade, dentro do seu país, dentro da sua região. Então, isso já seria a educação 5.0. E, além de tudo isso, sempre pensar como é que você se sente como ser humano, como é que você expressa suas emoções, como é que você se expressa dentro e fora de sala de aula. Lembrei uma experiência, eu tive uma aula muito tempo atrás, na época eu estudava ainda no ensino médio, de um professor de história, que chamava Marcelo, que ele relacionou a história da música com a história da humanidade, com a questão de religião e como que tudo isso se encaixa uma coisa na outra. E aí a gente nem parou para pensar, mas, por exemplo, a música ela acompanha muito as mudanças históricas. Então, por exemplo, o período em que tinha o período das trevas, que a gente fala, que é da Idade Média, a música era de um jeito um pouco mais melancólico. E aí, quando ela foi passando um pouco para o período da Revolução Francesa, aí a música já tinha uma pegada um pouco mais agitada, uma pegada um pouco mais revolucionária. E a música vai acompanhando todos esses períodos, até chegar na música 1950, quando começa a questão de CD, de produtoras, e aí você vê que é realmente o boom do capitalismo, aí vem o boom também da música e da produção musical. Então é bem legal, tipo assim, como que assuntos diferentes, eles se encaixam, essa é a ideia da educação 5.0 justamente, para você encaixar esses diferentes assuntos, né? E sobre como é que o ensino vai regir toda a sociedade, né? A própria ideia de idade das trevas é justamente a idade que foi pregada pelo iluminismo. Então, o iluminismo era aquele que ia trazer luz para os alunos que estavam sem luz. Idade das trevas foi basicamente para desmerecer, né? Então, Sócrates, Platão, todo o conhecimento que você tinha antes. Isso não deu apenas o nome da ciência, foi o nome de toda uma geração histórica. Então, como é que é interessante o impacto que isso gera fora de sala de aula? O poder que tem o conhecimento. Sim. E aí a gente começa a extrapolar, né, não só o universo da tecnologia e da educação, e pensar como sociedade, né, como um todo, o que a gente quer aprender, para que a gente aprende, onde que a gente vai com isso tudo. E aí eu queria contar uma história para vocês, que foi de uma vez que a gente estava aqui em Brasília, a gente teve a oportunidade de escutar a palestra de um cara chamado José Pacheco. Não sei se já ouviram falar dele. Ele é um educador, está vivo hoje, um importante teórico relacionado à aprendizagem e foi um dos fundadores da Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma escola lá em Portugal, que ficava numa cidade próxima de Porto, e a proposta dela era não ter sala de aula, não ter turmas, não ter a disciplina que você pegar e colocar ali um ambiente em que o aluno é protagonista do próprio aprendizado e que ele faz isso de forma comunitária. Então, eu sou um aluno que gosta muito de futebol, eu vou aprender sobre geografia, eu vou aprender sobre geometria, porque eu vou montar o campo de futebol que eu quero jogar, porque na minha escola não tem campo de futebol. Então eu vou projetar as linhas, a área, o perímetro, quanto de tinta eu vou precisar, e para fazer isso eu vou ter que passar, né, conversar com a minha vizinhança, conhecer pessoas que entendem do assunto que eu preciso, para assim eu poder aprender esse projeto e entender como que esse conhecimento vai se aplicar no meu universo. E aí nessa palestra a gente foi super animado, pois esse educador aí tem umas ideias muito disruptivas de educação, né? Ele tenta projetos muito diferentes e também tem um prazer, assim, ele acredita que o Brasil é um grande polo de inovação educacional.
E ali ele pegou e a gente, enfim, sentado mais ou menos como vocês estão, cheio de expectativa para a palestra dele, ele chegou, se apresentou, contou mais ou menos essa história da Escola da Ponte e encerrou a palestra dele bem aí. Ele falou, não sou eu que vou chegar aqui e vou cuspir todo o conhecimento para vocês. Na verdade, a gente vai construir essa palestra de forma conjunta. E aí, inspirado nessa ideia, tentando aqui horizontalizar um pouquinho a nossa palestra, a gente vai abrir um programinha chamado Mentimeter, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um programa que te permite trabalhar em tempo real, você pega esse QR Code e você pode fazer perguntas, e essas perguntas vão aparecer aqui na tela para a gente. Então a ideia é que nesses minutinhos finais que a gente tem, que vocês possam deixar as suas contribuições, as suas falas, para a gente poder fazer desse debate um espaço um pouquinho mais aberto e não só nós três aqui discutindo um pouquinho. Então, se vocês conseguirem entrar, a gente dá um tempinho aí no QR Code, mas depois a gente passa para a tela mesmo, onde ficam as perguntas, e aí a gente promove um pouquinho desse debate, discute aí ideias que vocês gostariam de falar, pode ser uma pergunta, um comentário, o que vocês sentirem à vontade para compartilhar. E aos menos tímidos, porque a mágica dessa plataforma é que tudo é anônimo, então ninguém vai saber se falou ou se não falou. Aos que forem menos tímidos, pode só levantar a mão, a gente passa o microfone e aí a gente monta esse debate de forma um pouquinho mais aberta. Tudo bem? Queria agradecer a presença de todos aqui, deixar aqui aberto, né, para a gente montar essa discussão, mas agora a nossa parte de falar eu acho que foi devidamente encerrada. Se você quiser fazer um último comentário, fica à vontade. Todo mundo conseguiu pegar aí o QR Code? Vou pedir para o Vitor botar então na tela algumas das perguntas que a gente está recebendo. Eu acredito que ficou só no seu computador, mas vai chegar para a gente. Show de bola. Tenta sair da apresentação, dar um ESCzinho. Eu acho que agora vamos. Bom, galera, a gente recebeu aqui alguns comentários. Muito obrigado para todo mundo que resolveu dar aí esses agradecimentos. Parabéns pela palestra, para nós é muito importante. Quem me acompanha mais de perto sabe a dificuldade que é falar de educação de forma geral em 50 minutos e não fazer um recorte tão pequeno. Mas a gente tem algumas perguntas aqui que são bem legais. A primeira delas que apareceu foi como lidar com a obrigatoriedade do uso de livros na educação 4.0. Eu não acho de forma alguma que livros são um inimigo do nosso processo pedagógico, no sentido de que são eles que colocam a gente nesse modelo tradicional de aprende aqui, vai para o livro, exercita. Eu acho que quando a gente fala de ensino híbrido, é normal você ir diretamente para a ideia de vamos levar esses meninos para o computador, eles pesquisam na internet. Mas o livro é um baita espaço, uma baita fonte de conhecimento. Então a gente consegue trabalhar o ensino híbrido também com a leitura. Eu não acho que eles são necessariamente um problema nesse sentido. O que a gente precisa entender é qual que é a perspectiva que a gente utiliza essa obrigatoriedade do livro. Tem que usar? Na minha opinião, sim. A gente consegue contribuir várias coisas. E dependendo do livro que você escolher, o estudo do autor e da editora para montar aquele conhecimento já faz muitas das relações que a gente precisa em sala de aula. Então, às vezes, você vai falar sobre coluna vertebral. Cara, no livro já tem uma imagem, já tem um exemplo de como que você pode relacionar esse conteúdo com o processo significativo deles. Então, na minha opinião, ele é um agente para te ajudar, que as escolas tenham mais acesso a livros didáticos que sejam uma nova função, né, uma nova fonte de conhecimento para os estudantes. Quer puxar a próxima pergunta? Fica à vontade. O camarada da palestra que levantou a mão. Só um instante. Alô, agora está funcionando? Beleza, então eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz hoje porque eu estudei junto com o Rafael, estudei junto com o Vitor, o Gabriel, e ver a gente hoje crescido, já terminando a universidade, indo para o TCC, aqui compartilhando a campus, vendo essa parte de educação. Embora a nossa escola tivesse muita coisa legal de conhecimento, eu acho que podemos fazer muito mais. E eu vim aqui para conhecer as propostas de educação inovadoras e a de vocês, achei
adorei o debate, adorei participar e bora que bora. É isso mesmo. Obrigado, pessoal. Beleza. Bom, quer puxar uma pergunta? Se você quiser, pode responder. A gente está recebendo aqui algumas perguntas e aí outras estão sumindo, mas a gente vai pescando aqui conseguir. Temos aqui, ó, qual a perspectiva de tempo para a educação 4.0 ser realmente efetuada? Rafa, você quer dar um pitaco nessa ideia? À vontade. Eu acho que é muito difícil prever um tempo certo, mas eu acho que o caminho está traçado. Então, eu acho que a perspectiva é boa, então a gente tem um certo caminho para traçar. E aí, se eu pudesse dar um chute, sendo otimista, eu diria que uns 5, 6 anos a gente consegue transformar a educação do Brasil nesse sentido. Tem exemplo de países que fizeram isso, por exemplo, tem alguns países da Europa que começaram a mudar o sistema de ensino e isso reverberou, por exemplo, eles começaram a aplicar algumas tecnologias espaciais dentro da sala de aula, então começaram alguns cursos, algumas competições educacionais utilizando o espaço como tema, isso gerou o surgimento de várias startups dentro do setor espacial na Europa 5, 6 anos depois. Então eu acho que é um processo que é possível e que vai reverberar, inclusive, com coisas positivas. Tem uma pergunta aqui bem legal, que é como vocês traçam o perfil da turma para selecionar a melhor metodologia de ensino, quais critérios e afins. Eu acho que é legal traçar aqui uma ideia de filosofia de como a gente enxerga a turma e essa questão da horizontalidade que eu falei mais cedo. Então não somos nós que vamos observar, assim, que vai definir qual que é a metodologia que a gente tem que sentar ali. É um processo, entre aspas, conjunto com a turma. Tem algumas técnicas que são muito legais para você começar esse trabalho, que é justamente estratégias que a gente chama de check-in e check-out. A gente aprendeu com outra startup daqui de Brasília chamada Numi Educação, recomendo a quem quiser aprender. E a ideia do check-in e check-out é bem análoga ao que a gente faz no hotel, né? É o momento de entrada e o momento de saída. E a proposta dessas dinâmicas de check-in e check-out é não você chegar e falar, bom dia, hoje é Bhaskara, e vamos para a dinâmica, e vai de uma vez. É você aquecer o seu público, você começar com a turma ali com uma pequena introdução. E nesse espaço, essas pequenas dinâmicas que você tem, é a melhor oportunidade que você vai ter para conhecer um pouquinho mais dos interesses da sua turma. Então, ao invés de você chegar lá e falar, e aí galera, tá todo mundo bem, vamos embora, seguindo com a aula, você pode, por exemplo, sentar com eles numa roda e falar, queria conhecer um pouquinho do humor de vocês, se hoje vocês estão mais cansados, mais felizes, mais tristes. Mas se eu virar para vocês e falar, como vocês estão? Alguns alunos, os mais extrovertidos, vão falar, eu estou feliz, ou o outro vai falar, eu estou cansado. É geralmente a resposta que a gente tem. Você pode mudar essa dinâmica um pouquinho, mudando a pergunta. Ao invés de você falar, como vocês estão, você fala, escolhe um filme ou uma música que define o seu estado de espírito agora. Então você está mais para Titanic afundando ou você está mais para Star Wars, sei lá, destruindo a nave espacial lá do planeta. O aluno ele vai ter oportunidade de se expressar, de forma indireta, falar do que ele gosta, do que vem à cabeça dele. E ali você vai conhecendo um pouquinho mais sobre eles. Dentro desse contexto, você vai criando o que para nós é muito caro dentro do contexto de educação, que é a interação professor-aluno. Você tem que conhecer dele, ele tem que conhecer dos seus gostos, conhecer dos gostos do aluno, porque assim você pode personalizar o seu sistema de aprendizagem. Então, à medida que você vai conhecendo o seu aluno, e é claro, essa parte é muito importante, você ter um repertório de metodologias ativas, então você conhece 3 metodologias, você vai usar as 3. Mas se você conhece 15 metodologias, aí você consegue falar, pô, isso aqui casa muito bem com a turma lá que está fissurada no novo joguinho ou na nova dancinha do TikTok, eu consigo casar isso com o conteúdo que eu tenho que dar na semana que vem. É mais ou menos nessa linha que a gente trabalha. Só um detalhe sobre metodologias ativas, é muito importante alertar para também ter a consciência do que você está fazendo. Então, a gente vê muitos professores, seja aqueles que acabaram de conhecer sobre metodologias ativas, e o cara vira e fala, vou usar 5 metodologias ativas nessa aula. E você fica tipo, caraca, 5 metodologias, cara, não dá certo. E muitas vezes vai ser uma tentativa e erro. Você vai testar, vai ver que às vezes daquela turma não deu muito certo, na outra deu, e vai sentir muito feeling. Mas o principal é você conhecer e você testar. Então, a gente comenta muito que é muito difícil para um professor se inserir na educação 4.0, ele começou a usar metodologias ativas. Mas depois que ele começa, com certeza, ele nunca mais vai querer parar. Tem uma pergunta aqui, Rafa, que chegou a última. Como tratar o tema OVNI em sala de aula? Acho isso possível, acho legal pra caramba.
Cara, eu adoro esses temas polêmicos, porque eu acho que eles geram a discussão dentro da sala de aula e os alunos não falam só a opinião, mas eles começam a pensar em conjunto. A gente fez em um dos testes da metodologia do Ideia Space, a gente discutiu com os alunos se a Terra era plana ou não. Então, a gente jogou a pergunta para eles qual o formato da Terra. E aí eles começaram a chutar, começaram a falar várias coisas e tal. E aí surgiu, inclusive, eles falando assim, e se a Terra for plana? E se a Terra for um quadrado? E se a Terra for uma fita de Möbius? E se a Terra for não sei o que lá? E aí a gente começou a traçar e estudar cada um dos cenários e ir perguntando para eles e pesquisando no Google e pegando, tipo assim, fonte, pegando estudos, pegando os conceitos de física e explicando por que cada um pode ou não pode ser. Então, esse tema eu acho super possível de trabalhar óbvias coisas, acho que seria, inclusive, muito legal e acho que a gente ia se impressionar o quanto que eles iam ficar engajados em tentar descobrir se é verdade ou mentira. Acho que é legal pra caramba. Ia ser muito legal, muito fácil de engajar também, acho que os alunos iam ficar apaixonados. Por favor. Bem, rapidinho, meu nome é Andréia, nós somos estudantes do CEUB de Pedagogia e a gente queria saber sobre os pequenininhos. Como trabalhar a educação 4.0 com as crianças, até porque tem a questão do excesso de telas que a gente tem um pouquinho de medo. Que sugestão vocês dariam para a gente? Olha, eu compartilho desse medo, né, do excesso de telas e principalmente do contato precoce de uma criança, de uma pessoa em desenvolvimento com essas tecnologias que a gente ainda não sabe exatamente qual que é o impacto que a gente está chegando nisso. Então, compartilho dessa preocupação e um modelo que a gente trabalha é tentar tangenciar esse pensamento. Então aqui eu estou falando, incorporar tecnologias ou usar tecnologias, ou até mesmo do pensamento científico para trabalhar esses conteúdos. Tem um ramo na área da robótica, que é a nossa área principal, chamado robótica desplugada, que é você trabalhar os conceitos que são ali um dos grandes ganhos da robótica, de você pensar o raciocínio lógico, a decomposição de problemas, a abstração, temas que são importantes não só como pessoa, estudante, mas como indivíduo, e trabalhar eles sem precisar de um computador, sem precisar de eletricidade. Como que a gente faz isso? Um exemplo muito prático. Eu sento com os alunos e eu falo, olha, a gente mexe no computador, a gente vê os robôs, eu dou uma introdução ali sobre tecnologia e eu falo, mas você sabia que essas máquinas são burras? Eles me olham assim, eu falo, são extremamente burras. Elas, burras? Mas o computador consegue fazer um monte de cálculo que eu não consigo, a gente faz um monte de coisa, o robô ali, sei lá, jogando a bola, a gente tem vários exemplos. Como assim elas são burras? Eu falo, as máquinas elas fazem exatamente o que a gente manda. E aqui a gente vai jogar um joguinho sobre isso. É a dinâmica do robô. Eu falo para eles, por favor, me comanda a beber esse copo d'água. Eles falam, pega o copo. Aí eu pego o copo. Aí bota o copo na boca. Eu boto o copo na boca. Bebe a água. Eu bebo a água. Eles falam, legal. Agora, como que a gente faria isso se eu fosse um robô? Aí o menino fala, levanta o seu braço. Aí eu faço bem assim. Ela, não, levanta menos o braço. Aí eu levanto menos, tudo. Aí ele, levanta o braço só pela metade. Aí eu levanto o braço errado. E aí eu vou trabalhando todos os aspectos de como que ele traz uma informação precisa, como que ele monta o passo a passo para ele entender qual que é o algoritmo que ele precisa para beber uma água. Você pode pegar, anotar isso, pedir para outro aluno reproduzir, ver se essas informações estão exatas. Dali, a gente está trabalhando a lógica e a única coisa que eu estou usando é o meu corpo, às vezes os próprios gestos dos alunos, e tem várias dinâmicas nesse sentido. Te recomendo pesquisar o code.org, é um site, code.org, que é muito legal para você conhecer outras propostas também de robótica desplugada. Gente, o nosso tempo acabou, a gente está aqui sendo expulso já do palco, a galera realmente precisa dele, mas a gente vai ficar à disposição aqui do lado para tirar qualquer dúvida, poder conversar. Queria que vocês pudessem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, então a gente deixou aqui alguns dos contatos, eu vou passar o microfone para o Paiva, para ele poder falar um pouquinho do Ideia Space para vocês poderem achar a gente e compartilhar, né, algumas das ideias. Infelizmente a gente não pôde responder tudo, mas eu agradeço demais a participação de todo mundo que se propôs a deixar uma pergunta ou um comentário aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. Também o pessoal da Campus Party, né, que nos cedeu espaço, nos auxiliou em todo o processo. Então, muito obrigado pelo espaço. Nós vamos estar aqui à lateral. Muito obrigado a todos que compareceram. Sigam a Ideia no Instagram, @IdeiaSpace. A gente está sempre por lá divulgando coisas, desmitificando alguns mitos do setor espacial, trazendo um pouco de educação. Então segue a gente lá, @IdeiaSpace. E é isso, vou estar pelo evento, vou estar aqui também, então vamos trocar essa ideia, acho que é legal. Um último detalhe, infelizmente a gente não conseguiu responder todas as perguntas, desculpa.
Então a gente vai abrir lá no nosso Instagram uma caixinha onde vocês podem mandar depois as suas perguntas e a gente vai produzir conteúdos em torno disso no decorrer das próximas semanas.